Hello, começamos! Olá pessoal, sejam bem-vindos à Base Podcast. Eu sou Marlene Manini. Eu sou a Lilia Muti. E esse é um pod voltado para falar sobre corpo, mente e alma, a tríade que fornece a base para uma vida melhor vivida. É isso. Bora dar start? Hoje a gente vai falar sobre ambiente e como ele pode influenciar na sua vida de maneiras inesperadas. Só que dessa vez a gente vai falar sobre de uma forma diferente, né, Li? Sim, a gente vai conversar entre a gente e vocês vão assistir a gente conversar. Porque nós percebemos que toda vez que a gente ia gravar e vai gravar, a gente senta a bunda, a gente estuda antes cada uma separadamente, depois a gente traz as ideias e conversa. E porque aqui é muito sério, a gente busca fontes realmente confiáveis, né, e fidedignas para trazer para vocês. E tanto dos nossos aprendizados individuais, quanto das nossas trocas, né, que a gente tem diariamente, a gente vê que é enriquecedor, né, quando a gente compartilha conversando e não só falando por uma câmera que é com vocês aqui. Porque é isso, no fundo a gente fica meio gravada e roteirizada e muito presa no roteiro quando a gente tá gravando com a câmera e a gente já percebeu que antes, aí a gente traz toda essa informação e começa a bater papo e começa a conversar sobre, daí a gente põe as nossas vivências, que é que nem você falou, esses exemplos de vivência e acaba ficando muito mais rico. Uhum. Então a gente falou, então vamos só conversar, isso é uma conversa. Bem-vindos. Bora. E a gente tava falando muito sobre como esse nosso ambiente nos molda, né? Só que nem sempre é só o que nos molda, né? Nosso gene, que a gente fala muito sobre a genética. Antigamente a gente achava que era um determinante, a genética era super determinante, mas não é. Ela é ali o que a gente aprendeu, que eu te falei, né? Tá num congresso de nutrição oncológica, que é 20%. O resto é o ambiente. Então 20% vem da parte genética, então não adianta a gente ficar culpando o gene, a parte genética, porque não é o que acontece. É o ambiente, é toda a parte externa que vai determinar se vai ativar ou não o gene. Esse é o pulo do gato. Então, por exemplo, a gente pode ter vamos falar dessa parte genética que é importante, né? A gente pode ter uma predisposição genética para que aquele comportamento ou a gente seja de uma determinada maneira, tenha uma tendência, né, nessa parte genética para que aquilo aconteça, para que desencadeie aquela ação, aquele comportamento. Porém, o que vai determinar se aquele gene vai ser ou não ativado e se você vai usar ele de uma forma positiva ou negativa é o ambiente. E você é a média das 5 pessoas que está nesse ambiente e das 5 pessoas que essa pessoa convive. Exatamente, a Má trouxe esse ponto importante e a gente já tinha conversado. Isso é uma fala viralizada, todos os coaches, todos os grandes, todas as pessoas aí do meio digital principalmente, eles falam muito sobre isso. Pessoas, o ambiente, vamos entender ambiente como? A Má até trouxe, eu tenho uma listinha. Ambiente são pessoas, a casa, com quem você convive, são o trabalho, as redes sociais, as amizades, o que mais? As referências, quem você namora. Então o ambiente ele é amplo, mas basicamente o topo do ambiente são pessoas. E aí dentro de pessoas a gente tem as cadeias ali. Então amizade, trabalho, rede social, namoro. Perfeito, é isso. Então o que acontece? Quando a gente tá falando da parte genética, é isso. O ambiente ele ambiente, pessoas e tal, vai modular o seu comportamento. Então, o comportamento ele vai ser modulado pelo seu ambiente. E aí você vai ativar ou desativar esse gene conforme você vai vivendo ou não. Exato. Basicamente é isso. Então, sobre ambiente a gente traz exatamente a primeira coisa que a pessoa tem que ter na mente o ambiente modula o seu comportamento. E você é a média das 5 pessoas com quem você convive e das 5 melhores amigas dela. Entendeu? Porque essas pessoas vão modular essa pessoa. Pegou? Então o ambiente onde elas convivem modulam elas que modulam você. É uma cadeia. Então a gente tem que ter esse cuidado com... Vamos já entrar nesse ponto. Eu acho importante a gente já falar sobre esse cuidado com quem a gente convive. É muito importante. E isso não quer dizer só do físico, só dos amigos. São
na verdade é assim, são 5 pessoas que são mais próximas de você. Então, por exemplo, às vezes você tem uma proximidade muito grande com a sua mãe. Então, é uma pessoa que você tem que ter esse cuidado, Sim. você tem que saber, né? E eu sei que quando a gente coloca aqui assunto de família é uma coisa muito delicada. Mas nós temos que ser pé no chão e muito realistas para lidar com essas coisas, né? Deixar um pouco o emocional de lado e pensar que sim, famílias também podem ser tóxicas, também podem ser te influenciar por uma coisa ruim, também podem desencadear ali um comportamento ruim, sabe? Ativar um gene de uma coisa que não seja tão boa, né? Você tá num ambiente de churrasco ali com a sua família e alguém solta uma piada, todo mundo ri, aí a pessoa fica desconfortável, mas daí você viu que aquele comportamento é errado, mas daí no próximo encontro você repete aquele comportamento. Então você vai moldando, né, utilizando aquele comportamento que você aprendeu para replicar em outras pessoas. Você pegou num ponto muito bom. Eu tive essa experiência na minha vida, como o ambiente molda a gente. Que entra aquela máxima que minha mãe já dizia, e ela é muito real: diga com quem andas que eu direis quem és. E isso é muito fato. Por quê? Eu achava que não. Eu achava que eu era imune, eu acho que eu já devo ter falado isso aqui no podcast, eu achava que... não, cara, eu sei dos meus valores, eu sei dos meus valores e tudo mais. Então, tipo assim, a partir desse ponto eu falava assim, sou impenetrável, eu sou blindada. Não tem como. Até que, na pandemia, essa vivência num ambiente onde me propiciou a normalizar coisas que antes, pra mim, eram incabíveis. Não eram normal, não eram certas de serem feitas, a forma de agir. E eu comecei a normalizar, porque eu estava dentro do ambiente onde aquilo tudo era muito normal. Todo mundo lidava, tem como eu trazer aqui exatamente o exemplo pra vocês, mas assim, é a mesma coisa assim, vou trocar, mas aí vocês vão entender. A gente entender que a gente come de uma certa maneira e de repente a gente começa a ser inserido num ambiente onde todo mundo come de forma muito natural. Come bastante fruta, legumes e verduras e você para aquilo não era natural. De repente, de tanto você conviver com essas pessoas, vocês verem que o hábito delas é normal, é uma coisa intrínseca, você começa a normalizar aquela ação. Então você começa a entender que comer natural é normal e você passa a comer mais natural. Igual você tem na sua casa ali fácil acesso a bolacha, salgadinho, deixar aquilo visível, e isso molda o seu ambiente, porque você vai falar, putz, eu não vou querer comer uma maçã que tá na geladeira, sendo que eu tenho disponível ali algo mais prático, algo mais saboroso, mais gostoso, que todo mundo no meu ambiente consome. Então você ter na sua casa frutas ali visíveis para você deixar na mesa, é mais fácil você aderir àquele ambiente e comer o saudável. Isso entra naquele ponto que a gente fala, a gente vai gravar um episódio só sobre isso, só sobre hábitos, né? Que merece um episódio à parte. Não só você ter a disposição, mas a questão do ambiente. Se você convive numa casa onde as pessoas têm o hábito de comer coisas mais gordurosas, industrializadas, então eu tenho não só ali à minha disposição, que é o que você falou, além de eu ter na minha disposição, tá no armário, eu vejo as pessoas comendo, sim, vai me dar esse gatilho que eu falei de a gente acabar querendo comer também, porque é muito mais difícil eu ir pegar a fruta e comer a fruta vendo as pessoas também, além de ter à minha disposição vendo pessoas. Que é esse lance que a gente tá falando do ambiente modular a gente, né? E até trago um exemplo, né? Se você tá na rede social e só vê receitas ou produtores de conteúdo que fazem receitas mais gordurosas, aquelas que tem 5 recheios de chocolate, você vai querer comer só que menos saudáveis. Então você também modula o seu ambiente digital ali. Você fazendo escolhas melhores de pessoas que você segue, pessoas que você compartilha vídeos mais interessantes. Então você vai seguir a blogueira fit ao invés de seguir o produtor de conteúdo que faz receitas gordurosas. Perfeito, exatamente isso. Olha só, do ponto de vista da neurociência, o cérebro ele é plástico, né? Ele tem uma neuroplasticidade que a gente fala. Ou seja, a gente se adapta
A gente faz novos caminhos, tal. Dito isso, então você entende que da parte do ponto de vista físico, você consegue entender o porquê que o ambiente modula o seu comportamento. Aí a gente falou dessa questão do ambiente, casa, tal, e aí você trouxe exatamente do ambiente digital. Por que a gente tem que ter cuidado com o ambiente digital? Aqui a gente falou primeiro de pessoas, vamos voltar nas pessoas só para o pessoal de casa entender sobre, né? De pessoas, o que a gente pode resumir? Tomar cuidado, que é com quem você anda, com o ambiente que você frequenta, com os amigos que você tem. Que às vezes nem vale a pena você ter aquela amizade, porque não é um comportamento que você quer ter. Porque você... Ah, e é isso que a gente falou aqui, ó. De as pessoas... Por que as pessoas... elas têm esse poder de te influenciar nesse nível? Porque elas vão reforçar ou punir um tipo de comportamento que você tem. E nós somos seres sociais, então a gente quer ser aceito. Essa já tá na pirâmide de Maslow, a gente tem essa necessidade de ser aceito, é intrínseco do ser humano, todo mundo é assim. Então a pessoa tem essa capacidade, ou ela vai reforçar, ou ela vai punir esse comportamento que você tem. Vai depender da pessoa que tá do seu lado. E pode ser que as pessoas reforcem comportamentos positivos, como pode ser que reforcem comportamentos negativos. Esse é o ponto, o pulo do gato. E dentro disso, a gente encaixa no seguinte, aqui que vem as crenças. Porque você foi punido ou reforçado de acordo com os seus pais, quem te criou, enfim, o seu tutor ali. Cultural. Ele puniu ou reforçou certos tipos de comportamento. E isso fez com que você tivesse uma visão de si, de crenças. Inclusive, você assistiu Divertidamente? Sim, 2? assisti. É exatamente isso lá, quando tá formando o eu, é aquele reforço ou punição de acordo com o comportamento. Os fiozinhos que vão subindo lá, que vai se formando o eu, quem a pessoa é. E aí que vem as crenças é exatamente aquele eu, é a forma como você se enxerga. E é de acordo com esse reforço ou punição dos seus comportamentos. O ambiente, ele gera nisso, que é essa herança cultural. Sim. E ambiental. E aí volta de pessoas, é isso só pro pessoal entender o ponto. E aí de pessoas, eu também quero puxar aquele gancho do livro dos 4 compromissos, que é o ponto da fofoca. Boa. Você acha que você está fazendo fofocas é uma coisa boa? Posso te dizer que não. Porque fofocar traz algo negativo para o ser humano. E não uma parte positiva de você reforçar um comportamento bom daquela pessoa. Você está punindo aquele ambiente, né? Você está reforçando algo de punição para uma pessoa que não está naquele momento para se defender. Sim, e acaba que você fica reforçando uma visão negativa sobre aquela pessoa, por isso que não é bom. E veja, quando você falou da fofoca, eu pensei assim, existem as fofocas do mundo, né? Então, que nem agora, se a gente tá namorando, né? Tem um novo namorado e tal. Eu acho que é normal a gente comentar. O que a gente tem que ter cuidado, é isso que você falou, Má, ambiente real, do nosso ambiente real, muito assim, nessa questão de a gente tomar muito cuidado para não prejudicar outras pessoas, da nossa fofoca, o nosso reforço sobre um comportamento negativo, ruim de alguém, não acabe prejudicando esse alguém. Então eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter. Até porque quando você... Acabei de fazer uma linha de raciocínio, tá? Quando a gente tá reforçando um comportamento negativo de alguém, reforçando não, assim, na verdade a gente tá punindo, né, o comportamento negativo de alguém, a gente está julgando o comportamento negativo de alguém, a gente tá, ao contrário, de ir com empatia. Então a gente tá reforçando o comportamento negativo da fofoca ao invés de puni-lo, ao invés de não agir para poder reforçar o comportamento positivo da empatia, né? Para pensar, é exatamente isso, a gente tem uma oportunidade de agir com mais empatia, porque eu não sei você e eu tenho certeza que sim, porque eu te conheço, mas a gente preza muito por isso, de sempre estar mais empático, a gente quer cada vez mais aprender a ser mais empático, né? Com certeza, porque com a empatia a gente reforça um comportamento positivo, né, de agradar aquela pessoa e deixar aquela pessoa confortável no ambiente e de ser recíproco, né, com a outra pessoa e não só falar, putz, vou já deixar ela de lado porque não foi com a cara dela. Mas você nem teve a oportunidade de conhecer e aí você faz uma fofoca ruim por não conhecer a pessoa. E eu peguei um gancho bom.
E a gente também tem que ter a coragem, nesse ponto de pessoas e ambiente, de se afastar de pessoas das quais a gente realmente não sente agrega que reforce comportamentos positivos na gente. Ou que reforcem comportamentos negativos na gente. Já ouvi muito isso, essa questão de quando a gente fala assim, fulano desperta o meu pior. Pessoas assim a gente tem que se afastar. Forcem o seu lado ruim, comportamentos ruins. Sim. É exatamente essa a base, assim, de pessoas. Agora, bora pro virtual, voltar pro virtual, que eu me desvirtuei do virtual. A matemática é mais ou menos a mesma, né, amiga? Tipo assim, você tem que pensar muito bem... Quem você segue. A gente acha que não. Mas tudo a gente recebe influência. Que é isso que a gente tá falando. Então, o nosso cérebro é neuroplástico, então a gente absorve aquilo e a gente passa a entender aquilo como uma verdade e agir daquela maneira. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa que a Luana Carolina falou, e eu vou trazer aqui nesse exemplo pra gente falar, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente... Toma como referência? Toma como referência, obrigada. Toma como referência. Porque às vezes a gente admira a pessoa por um ponto, que ela é muito boa, ela é excelente naquilo que ela faz. Identificação. Mas num geral, num todo, ela tem valores e critérios que não são muito parecidos com o que a gente é, com o que a gente acredita. E acaba que a gente vê a pessoa como um todo, a gente não consegue fazer essa segregação. Aquela pessoa, a gente até racionalmente consegue, intrinsecamente não, né? Então, o que acontece? A gente ficar olhando pra essa pessoa e admirando ela, é capaz que isso seja não algo tão positivo, porque ela só tem um comportamento ali, uma característica. A gente se identifica. Exato. Então a gente tem que tomar cuidado com as pessoas com quem a gente modela, né? Com quem a gente... Porque é isso, no final a gente acaba modelando pessoas, sim. A referência nossa acaba como, literalmente, o modelar a gente se inspirar, olhar ela como um modelo e fazer igual, né? Ou fazer parecido. Ou mais próximo daquilo que você Exato. quer. Nós fazemos isso direto. Então o ambiente digital, ele é muito importante para isso. Então você... E é isso, entra no lance da fofoca. Então se você só fica acompanhando pessoas que só fazem fofoca, que ficam falando o dia inteiro, cara, você não tem tempo para edificar, porque fofoca não edifica. Sabe assim? Te limita, inclusive. Entendeu? É isso, porque às vezes você fica tão fechado no mundo que você nem tem tempo pra abrir sua cabeça pra fazer outras coisas, pra pensar e estudar e ver e se descobrir em outras coisas, né? Esse ambiente do digital, ele modela muito porque é o que a gente mais vê hoje, né? Inclusive eu vi Perfeito. Não sei se foi o Wesley ou se foi outra pessoa falando que você rolar feed nos deixa mais burros. Porque você não absorve aquela mensagem não tem tempo. Que quer passar. Por exemplo, você nem vê um vídeo completo. Muito isso. Tchau. Já sei o que vai falar, ou do tipo... já vi essa parte, eu já vi esse corte, ouvi esse podcast. E aí você vai rolando ali, você não absorve nada. E cada vez que você vai rolar de novo, você não lembra da última vez que você rolou e o que você viu. Exatamente. Esse é isso que eu tava pensando que você tava falando. Eu falei, cara, eu tenho um exemplo perfeito. Você não lembra. Eu tenho 2 contas, a pessoal e a profissional. Às vezes eu vou e vejo um vídeo numa conta na pessoal, por exemplo, e eu falo, nossa, como se fosse uma novidade. Eu tô vendo um vídeo como se fosse pela primeira vez. De repente eu olho, a minha conta profissional eu já tinha curtido. Eu falo, meu Deus, mas eu não lembro. Não lembro. Eu não faço ideia, eu não vi. Isso me assusta. É a hora que eu falo, gente, você tá rodando muito feed. Porque é aquele lance daquela busca por uma dopamina rápida, que não sei o que lá, enfim. E aí esse ambiente fica limitado também, né? De você ficar ali rolando e preso naquela sensação de eu tô sentindo falta de alguma coisa, eu preciso de novidade. O FOMO, Fear of Missing Out, que é você tá perdendo a sensação de perder alguma coisa. Eu tenho muito isso. Isso pra mim é uma coisa que me assombra, assim, na vida, não só no digital, como em tudo. Parece que, tipo, eu sempre tô perdendo alguma coisa e eu quero comer tudo e nada dá certo. Inclusive eu limitei, né, meu acesso às redes sociais. Essa palavra. Limitei meu acesso às redes sociais para cada vez de tempo, para cada vez menos utilizar esse lugar, né? Só usar para trabalho. Eu vou lá, entro, posto, saio. Porque se eu rolar, eu perco tempo, não ganho tempo, porque rolar me deixa burra. E aí eu tenho que agregar coisas na minha vida. Então eu utilizar esse tempo que eu ia rolar, eu vou ler, ou vou estudar um curso que eu tenho, e aí eu consigo edificar, né, meu conhecimento.
mas tem como usar de uma forma boa também a internet. Sim. Vou dar um exemplo para modular o seu ambiente de uma forma positiva. Por exemplo, quando você não tem a possibilidade de ter um ambiente físico real, positivo, você transformar o seu digital nele. Então você pegar aquilo e falar assim, não, tá bom, agora eu vou fazer disso aqui, que é o que eu queria falar, a minha bolha. Pra você começar a ter esse ambiente do jeito que você quer. Então você seguir pessoas que te ajudem e propulsionem, né? Então aonde você quer chegar, então você consegue se sentir inspirado ali, modulado ali, porque diariamente você vai estar consumindo essa coisa de pessoas que tem a ver com o que você quer e vai acabar te modulando. Tem esse lado positivo. Lado positivo, sim. Às vezes é necessário você entrar numa bolha, mas todos nós vivemos em bolha, começa daí. Então não adianta a gente falar, eu eu tenho que estourar a bolha. Muitas vezes sim, a gente tem que estourar a bolha. Eu já estive num lugar de uma bolha ruim, esse é o ponto. A sua bolha é positiva ou a sua bolha é negativa? Aí você vai falar, Lilia, não tem. Quando é bolha, é uma coisa ruim nesse sentido de... Porque você fica limitado. Mas, gente, nós somos limitados, calma. Somos seres limitados. E a gente tem dois polos, né? Sempre tem um lado positivo e um lado negativo. Pra tudo. Independente. Não tem só como ser positivo. Sim. Então, mas você pode modular e entrar sim numa bolha quando se faz necessário. Quando você precisa de um foco, quando você precisa estar determinado ali, quando você precisa realmente progredir. Então, talvez você entrar nessa coisa de bolha seja uma coisa boa. Porque quer queira, quer não, estamos imersos em pequenas bolhas, né? Então, mas aí do foco eu lembro do modo caverna, né? Que tem pessoas que fazem esse 3 meses, 6 meses de modo caverna pra ficar na bolha fechada, só fazendo determinada ação. O ano passado eu entrei muito nela. Foi no começo do ano passado. Eu fiquei muito na bolha, sofri com relação às amizades por conta disso, de retaliação, de pessoal falando. E eu lembro que era muito confundido com, porque tá namorando, e não foi. Foi porque eu tava entrando numa bolha, porque eu queria fazer uma transição de carreira, que ainda não aconteceu, né? Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, não. Ele há de querer e eu vou fazer pra acontecer. Eu entrei muito nesse hiperfoco de conseguir. E é isso, gente. Isso tem muito a ver com essa modulação de ambiente que a gente tá falando. Porque a gente tem que saber falar, não, esse FOMO, a gente não tem como abraçar o mundo. Não. Essa sensação, tô perdendo coisa. Sim, a gente vai perder. Vai perder sempre. Vai sempre perder. Não tem como eu abraçar o mundo. Então, assim, se eu quero atingir alguma coisa muito séria, muito, eu não sei, muito profunda, a longo prazo, não é que você tem que se manter no equilíbrio sempre, ser meio a meio. Você tem que saber andar nessa gangorra. Então vai ter hora que você vai estar mais focado no modo caverna, então a sua vida social vai estar um pouco prejudicada, vamos colocar assim, entre aspas, mas você tá focando ali no seu profissional. Vai ter hora que nem, vou dar um exemplo, o social vai estar mais... Meu pós-término, que foi a hora que, gente, eu não tinha cabeça pro trabalho. Então eu terminei, fiquei muito ruim, fiquei muito mal. Então eu não tinha cabeça pro trabalho. Foi a hora que a minha balancinha foi total pro social. Foi a hora que, cara, de novo, abracei amigos, revi amigos e saía. Então eu deixei de estudar, literalmente porque eu não conseguia mesmo. Sim. E tava tudo bem, eu sabia que era um período, porque não faz parte da minha personalidade, de como eu sou. Eu sou uma pessoa estudiosa, sou uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de ler, que gosta de estar informada. Então era só um período e eu sabia que, eu parei de tudo isso e fui pro social, porque o social era o que eu tava necessitando naquele momento. E a gente saber andar por essa gangorra é essencial. É essencial, é muito importante. Esse é o ponto, não é? O ponto de equilíbrio não é o meio, e sim você saber equilibrar. Exatamente. E um dos pontos de equilíbrio é a alimentação, né? Sim, Nutri vai falar sobre alimentação. A alimentação molda muito, né, o que a gente fala de ambiente ali. A gente já falou, trouxe alguns pontos, né, sobre alimentação, mas saber equilibrar a forma como você age quando você precisa comer algo diferente da sua dieta e quando você tá falando, não, eu preciso comer algo mais saudável, também é uma forma de equilíbrio. Então você ter aquele momento social que é importante, você ter um momento de lazer que é importante. Perfeito. E comer coisas diferentes também é importante para você ter equilíbrio na sua dieta. Porque, putz, agora eu preciso ter um ponto A ou B. Então eu vou ficar um período sem comer alguma coisa, mas eu também tenho que ter equilíbrio para saber voltar
comer algo diferente e voltar àquele ponto A e ponto B que eu preciso retomar. Não agir nos extremos. All the time, né? Tipo, o Sim, tempo todo eu tô num extremo. Ou eu não tô comendo, ou eu tô comendo de tudo. Às vezes eu vou estar mais focada na dieta. E é isso que você falou, eu tenho que saber retomar pra comer uma coisa fora da dieta. Sim. Então eu vou negar todos os convites sociais porque eu tô de dieta. Não, calma. Mas você pode saber, esse é o pulo do gato. Escolhas. Além das melhores escolhas, você já fala sobre isso, eu saber dizer não para alguns convites sociais. Sim. E sim para outros. Eu saber qual é o importante para mim. É esse ou aquele? O que tem mais a ver comigo naquele momento? Qual que eu tô... É isso, saber fazer escolhas. Porque na vida, tudo é a base de escolhas. É isso, não tem ganha-ganha e perde-perde. Tudo que se ganha, se perde alguma coisa. Tudo que se perde, se ganha alguma coisa. Acabou. E a gente saber falar, saber escolher. Entra num outro ponto também, que a gente vai gravar sobre o livro Essencialismo. Sim. Que eu acho que tem tudo a ver com o livro Uma Única Coisa, que a gente tem... A única coisa, né? Eu não vi isso ainda. A gente vai ler, porque eu acho que tem tudo a ver. Sim. Saber fazer melhores escolhas entra você ir num restaurante que tem algumas opções e escolher a melhor delas, né? Tipo, a opção que tem, por exemplo, um frango, com arroz com feijão, ali. E tem também... Tem uma parte que você fala, é muito mais gorduroso essa aqui. Aí eu vou escolher ele porque todo mundo quer comer batata frita. Não, eu posso equilibrar e escolher uma opção mais saudável e também comer um pouquinho de batata frita. Isso entra no fazer melhores escolhas. É você ter um pouquinho assim, vou comer 5 batatas fritas, mas também vou comer um lanche saudável que eu escolhi porque é a melhor opção naquele momento. Eles não se anulam, né? Se E as anulam. pessoas têm mania de achar que a gente fala do reforço positivo ou negativo, da ação em cadeia, Ação em cadeia. né? Então, tipo assim, e as pessoas acham que é isso. Se eu vou comer num self-service, né? Uhum. E eu tô de dieta, eu só posso Comer salada. salada e coisa muito boa. Não, você pode fazer uma melhor escolha no sentido de, ou um equilíbrio, aqui seria um equilíbrio, de pegar uma fonte de algo gorduroso. Sim. Uma fonte. Tipo uma polenta frita. Acabou. Pronto. Peguei. Aí você entra também no outro ponto que é muito importante na nutrição. Eu vou comer um monte? Reduzido? Entendeu? Ou uma melhor escolha também. Vai ter um happy hour. E, cara, todo mundo vai beber, você tá afim de beber. Você é uma pessoa que tá afim de beber. Eu vou encher A cara. a cara. A diferença de postura entre duas pessoas. Eu vou Uma encher vai a falar, cara, não. "Né?" Vou equilibrar, vou beber uma cerveja, uma sem álcool, uma água. Ou do tipo, vou escolher um gin, Sim. porque é menos calórico. Tem cerveja menos calórica também. Também, mas por que acontece o ponto da cerveja? Você quer Você beber consome mais. muito mais, exato. O gin não, você vai tomar 2 drinks e vai estar de boa. E você pode escolher, posso pegar um gin que não vá açúcar, posso pegar um gin energético que seja sem açúcar também, zero. É isso. É sobre isso, você tá num ambiente, você não perder, ou vai ter um dia que você vai falar assim, cara, eu vou num casamento do meu melhor amigo, hoje foda-se, eu vou comer o que eu quiser. Hoje tá liberado. Por quê? Porque você se mantém numa constante de uma dieta e você pode, porque não vai ser não vai. Não vai ser um dia que vai estragar Não vai. tudo. E todo mundo erra nisso. Sim, porque a gente acha que um erro vai determinar todos os outros. E como a gente falou, não é um erro que determina. Isso tá totalmente ligado ao que a gente achava do gênio. Que a gente achava, o gênio é determinante. Mas não, seu ambiente é determinante. Então, se você tá naquele ambiente agora, que é um dia, não vai determinar todos os outros. Exatamente. Perfeito. E aí, um ponto que eu lembrei aqui foi de constante. Que você falou de constante, né? De ser constante. A constância é feita de retomadas, que a gente já falou em vários episódios aqui. Então, você ter a inteligência de saber voltar e retomar aquilo é muito mais importante do que você jogar tudo Não pro parar. alto. E não parar, e você ficar focada em não parar. Sim.
E aí, porque você se decepciona, a expectativa da constância é não parar. É a expectativa que a gente tem sobre o que é a constância. Não, constância é não parar. Quando você para, e você vai parar, nós vamos parar inúmeras vezes e pro resto da vida, a gente vai ter esses bloqueios. A gente vai ter períodos de estagnação. A gente vai ter momentos que a gente não vai estar bem, que nem eu falei no pós-término, que não, eu parei de estudar, gente, é isso. Tipo, eu não lia, não estudava, não fazia nada, eu não tinha cabeça para aquilo. Vai acontecer momentos de paradas. E o foco é, se você tem na sua cabeça que constância é não parar e você para, você sente que falhei. E quando você sente falhei, cara, você joga a toalha, você fala assim, foda-se, deu pra mim, porque eu errei, eu falhei. E não é, se você tem na sua cabeça que constância é sobre retomadas, o quanto antes é você aprender a retomar rápido, porque não é só retomar, é o mais rápido possível. Você não se frustra. E aí, a hora que você para... Nossa, desculpa, gente, até tô gritando que eu me empolguei com a história. Sabe quando... Ai, aquele insight. Gênio. Quando você... Aí, quando tá na sua cabeça, se a sua definição pra constância tá em retomadas, o mais rápido possível, quando você para, cara, você fala, tá tudo bem. Que foi o que aconteceu comigo dessa vez do estudo. Porque já era um hábito. Eu já sabia que fazia parte da minha natureza, da minha essência, que eu sou uma pessoa que gosta de estudar. E a hora que eu comecei que eu parei, eu falei, tá tudo bem, porque eu sei que é um período. O quanto antes eu conseguir, eu vou retomar. E foi o que aconteceu. Exato. Sem peso. Sem cobranças, né? Sem ficar remoendo. Vendo, né? Remoendo mesmo aquela situação. É, tipo, o que eu falei pra você, ruminando. Que você fica no cérebro, quando você fica ruminando demais, você fica assim... Você fica se cobrando, se culpando, trazendo culpa pra dentro do negócio, que é péssimo. E aí você não vai retomar nunca mesmo, vai ter a maior dificuldade do mundo. Sim, e eu vejo muito isso em consultório. Eu pergunto, qual foi a parte boa que você fez aqui na dieta, que você acertou primeiro? E aí a pessoa só me conta que ela errou. E aí eu falo, não, mas olha o que você fez de bom. Foram um dia que você foi no churrasco, um dia que você comeu pizza, foram quantos pedaços? 2. Olha aqui, foram só isso, não foi tudo isso. Então você tem que saber enxergar a parte boa da coisa. Isso que você falou da constância, você aprender a retomar o mais rápido possível. De você entender o que você fez e não ruminar aquele pensamento negativo. Por isso que conhecimento é algo muito importante. Por quê? Você percebeu? Tudo tem muito a ver, e isso é uma tendência minha, mas eu realmente acredito que tudo tem... O fundo de tudo tá nas nossas crenças. O fundo de tudo. O que são as crenças? É o nosso jeito de enxergar o mundo. Sim. É o nosso olhar. É o nosso óculos. É o óculos que a gente põe para enxergar o mundo. É a lentezinha que a gente coloca para enxergar o mundo. E o que acontece? O que você acabou de falar aqui? Quando a maioria das pessoas tem a lente pro negativo. Que é esse lance. Eu errei, eu falhei, porque não tem um conceito diferente da constância. Que é isso que a gente acabou de apresentar. Então, percebam, isso é muito, muito, muito rico para nós. Se a gente tiver essa lente agora, vestir essa lente de que a constância é sobre retomadas e o mais rápido possível, muita coisa vai mudar. Nesse sentido de pra tudo. E a gente deu o exemplo da alimentação, que ele é maravilhoso. Sempre serve, né? Sempre serve. E aí você só replica pro resto da vida. Porque eu também falei do estudo, da leitura. Sim. Enfim, replica que vai dar super certo. Eu também tive esse momento de parar de ler, fiquei uma semana sem ler, ou 2 semanas, se não me engano, daí falei, não, vou voltar pra isso. Tá tudo bem eu parar agora, ter esse momento de pausa e voltar. Porque às vezes forçar um comportamento, forçar estar nesse ambiente de eu preciso ser constante, eu não posso parar naquele momento. Você se culpa, você se joga naquele ambiente de culpa, né? Sim. De mártire, de negativismo. Você ter essa consciência e mudar esse pensamento toda a diferença. E aí a gente cai em coisas que a gente tá cansado de falar, mas é óbvio, porque tudo se interliga, não tem como. Tudo tá integrado. Tudo está integrado. Do autoconhecimento. Que é o que você falou, você perceber que você tá ruminando, que você tá nesse lugar de culpa, e você conseguir sair, você perceber é autoconhecimento total. E aí você busca ferramentas para que você saia desse estado, desse limbo.
onde você Ou tá. desse ciclo, né, também. Exato. E uma das ferramentas que eu utilizei foi a escrita diária, né? Não A tem gente- como fugir dela. A gente comentou sobre isso, que a escrita diária, ela ajuda muito, né, Má? Muito. Porque você coloca no papel, você enxerga, você visualiza, você compreende que aquele sentimento está existindo, que aquela situação está existindo. Daí você utiliza seus conhecimentos, né, sua ferramenta, sua bagagem, para você alterar aquele comportamento. A gente também, né? Uhum. E outro ponto que mudou muito o meu ambiente foi arrumar minha cama. Eu li um livro, né, sobre arrumar sua cama, em que o ambiente era desorganizado. Eu sempre fui uma pessoa, fui no passado e também estive naquele lugar de ser uma pessoa bagunceira, desorganizada. E aí depois que eu li esse livro de arrumar minha cama, eu falei, putz, ligou uma chavinha. Eu preciso ter um ambiente organizado para minha mente começar a ser organizada e iniciar o meu dia assim. Entramos no ambiente físico agora, Entramos porque no também ambiente tem, que a gente físico. tá falando de ambiente, é isso. E aí você puxa um reforço em cadeia, né? Uma sequência ali, aquele ciclo de coisas boas que você começa a fazer no dia. Então a primeira coisa que você faz arrumando a cama, eu tinha uma crença muito forte de, putz, eu vou deixar os ácaros ali acumulados arrumando minha cama, mas não. Você pode chacoalhar o seu lençol, você pode mudar a forma como você arruma a sua cama pra você não ter aquele acúmulo de bactérias ali. E aí eu vi que eu acionando esse primeiro comportamento positivo, vem uma sequência muito boa de ir na academia, de me arrumar, de trabalhar com mais organização, de organizar meu dia. Quando a gente fala disso, que a gente vai falar muito no podcast sobre hábitos, é uma ancoragem. Você ancora. Então, através de um hábito, você ancora os outros. Né? E aí tem esse comportamento em cadeia que você comenta. Todo esse ambiente que a gente se coloca, né, faz muita diferença na nossa vida. Tanto de você se autoconhecer ali para você entender se você quer estar naquele lugar ou não, de você visualizar os seus sentimentos, colocando eles no papel e colocando esses comportamentos também para visualizar e para moldar isso e mudar a forma como você enxerga. Então, todas essas ferramentas que a gente trouxe hoje vão ajudar essas pessoas e ajudam a gente, né, constantemente, diariamente. E acho que isso vai moldar o seu ambiente para melhor cada vez mais, que é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Conseguir ter um acesso a informações e que é isso, que depois que a gente tem o conhecimento, adquire o conhecimento, abre esse leque e aí tá na sua mão. É isso que a gente fala. E às vezes, cuidado também, que a gente se cobra demais com relação a isso, porque quando você tem um conhecimento, você se cobra porque você fala assim, pô, mas eu já sei disso, então, puxa, como é que eu não tô fazendo? Ou como é que eu tô fazendo errado? Como é que... Enfim, quando você for fazer a escrita, tentar colocar sempre qual é o sentimento, colocar em nome de sentimento. Você nomear o sentimento que você está sentindo. Começa a perceber, isso é raiva, isso é frustração, isso é inveja, e seja 100% honesto, que era isso que a gente estava falando. Não mascare, não filtre para escrever. Ali é você e o papel. Não tem outra. É você e o papel. Fica em paz. Eu sei que dá muito medo a gente colocar os monstrinhos pra fora, mas não tem outra maneira de você resolver a sua vida que não seja colocando seus monstros. Quando a gente fala de iluminar, é exatamente isso, é jogar luz, foco, exatamente no monstro, na parte ruim, naquilo que a gente não gosta, não é esconder pra debaixo do tapete, aquilo vai te assombrar pro resto da vida. Sim. Se você joga luz, vamos supor, você acha que tem um bicho no armário que tá escuro, tem um bicho papão ali dentro, tem um bicho no seu armário. E você tá no escuro, você não consegue ver. Ali dá margem para toda a sua imaginação, para tudo, para possibilidades infinitas coisas. Cara, se você joga a luz ali, se você vai e acende a luz e fala, cadê? Você abre o armário e fala, não tem nada. Cadê? É a hora que você vai ter a possibilidade de saber se tem realmente um bicho ou não. Mas a única maneira é essa, é jogando luz. Então quando a gente joga luz, ilumina, é a hora que você vai. Então ali você e o papel, não minta. Escreve, dá nome aos sentimentos, que isso é uma ferramenta de quando você dá nome a sentimentos. Você
nomeia o sentimento, a comunicação não violenta. Sim, eu li esse livro. Entendeu? É isso, é uma parte da comunicação não violenta que é quando você vai trabalhar ali aquele sentimento. Nomear aquele sentimento, você vai entender aquilo que tá te acontecendo. Vai visualizar, né? Por isso que eu uso muito papel, pra visualização. Papel, gente. Eu só funciono com papel. De fato, a Marlene, tadinha, ela... Eu sou muito do digital, mas... ela pena comigo que ela fala, amiga, tal coisa. Ela chegou hoje aqui e ela falou assim, você viu nas anotações que eu fiz no Notion? Eu sou assim, Deus, não. não abri. É bizarro, quanto eu tenho dificuldade com digital, mas tudo bem. Mas é um processo, só né? cringe. Você vai entender, vai compreender. Mas eu também uso digital, mas a minha ferramenta pra pensar é muito... no papel. É muito analógico, eu muito vou no papel. entender as minhas origens pra começar a entender e usar mais o papel, porque nem tudo no digital funciona. Então a gente tem que voltar ao básico. Coisa boa e ruim. Os dois polos, né? Pro digital, tem coisa que pro digital é muito melhor, tem coisa que pro papel é muito melhor, o analógico é muito melhor. Gente, se vocês quiserem trazer também alguma reflexão sobre... Deixa aqui na caixinha sempre ambiente. Tem, nos comentários do YouTube e na caixinha do podcast no Spotify também. Comentem. Só comentar aqui. É que isso. A gente traz um próximo tópico, um próximo assunto pra gente discutir e conversar juntos. E tem pano pra manga pra falar de ambiente sobre N coisas, mas enfim, Sim. esse é o de hoje. E se inscreva no canal, deixe seu like, comentário pra gente crescer cada vez mais essa base. Você me encontra no @MarleneManiniNutri, no Instagram, em todas as redes sociais e no meu YouTube também. O meu é @LiliaMutti, MUTTI. E nos vemos no próximo episódio. Nos vemos, beijos.